madrugada na imensa cidade. Um frio de 8 graus naquele inverno, e Eric, como se não sentisse absolutamente nada, observa a rua da sacada de seu apartamento no 10º andar. Vestindo apenas um samba-canção, Eric mora no luxuoso apartamento, com tudo extremamente organizado e limpo, e costuma passar todo o tempo nele, até mesmo na hora de trabalhar, já que ele trabalha em casa, com desenvolvimento de aplicativos e softwares para grandes empresas. Quando o projeto é muito grande, Eric costuma terceirizar parte do trabalho, e mesmo que isso seja menos rentável, proporciona qualidade e isenta do envolvimento fixo com outras pessoas. O trabalho lhe rende um bom dinheiro, paga facilmente suas contas e mantém um alto padrão de vida. Porém, algo ainda gera insatisfação. Falta algo para que ele se sinta bem e, por essa razão, acaba perdendo o sono por diversas madrugadas. Procura ler livros, algumas poucas vezes de ficção, o único escape da realidade. Mas o que lhe prende mesmo são livros de anatomia humana, psicologia, neurociência e análises comportamentais. Para Eric, o ser humano é uma máquina biológica fascinante, autossustentável, regida por emoções e pouca predisposição a desenvolver raciocínio lógico. Para ser mais racional do que emocional, na sociedade atual, é geralmente visto com estranheza. Adquirir o hábito de aproveitar de sua própria companhia, de desenvolver os próprios pensamentos, conversar consigo mesmo, analisar a vida e as pessoas, é algo peculiar demais para ser explicado para pessoas fúteis. Por essa razão, Eric preferia estar sempre sozinho. Ao terminar sua bebida, ele entra de volta no apartamento. Vai até a cozinha e leva o copo usado. Após secar e guardar, deita no sofá da sala. Não estava muito longe de amanhecer. Eric adormeceu por ali mesmo. Pela manhã, ao acordar, ele se senta, checa os e-mails pelo celular para ver se há algum trabalho e, ao ver que tudo corria normalmente, segue para sua rotina habitual, uma vitamina rica em proteínas e algumas frutas para comer. Eric gostava de se manter em forma e tinha regras rígidas quanto à sua alimentação, e treinava rigorosamente todos os dias na academia do prédio, sempre pela manhã, salvo em dias que o trabalho fosse urgente. Após o café, vestiu-se e desceu. Geralmente não havia ninguém na academia pela manhã. Isso era perfeito. Porém, nesse dia, surgiu uma moça, muito bonita inclusive, mas, mesmo assim, não chamou a atenção dele. Provocou apenas a irritação de Eric, que não esperava que mais alguém fosse até lá. Isso fez terminar mais rapidamente e subir de volta para seu apartamento. Ao chegar, tomou um banho, checou novamente sua caixa de e-mail e havia uma solicitação de orçamento. Eric se sentou em sua mesa do escritório e respondeu o e-mail com total profissionalismo. Após isso, deixou seu computador ligado e saiu do escritório. Mais uma vez, serviu para si uma dose de uísque e foi até a varanda olhar a rua. Entre pequenos goles olhando para baixo, Eric notou que lá estava novamente a moça. Nesse momento ele a notou e, por um instante, sentiu vontade de sair de seu apartamento para ter algum tipo de contato com ela. Após alguns dias seguindo a mesma rotina, Eric já havia começado a flertar com a moça através de olhares. A essa altura, já havia descoberto que seu nome era Lívia e que ela morava no 9º andar, com vista oposta à sua, ou seja, para o outro lado do prédio. Havia também uma outra mulher que morava com ela, mas ele não sabia dizer o que essa era de Lívia, provavelmente mãe ou tia. Eric descobriu tudo ao entrar com Lívia no elevador, ainda sem puxar assunto, apenas trocando olhares e sorrisos sugestivos. Ele a viu descer no 9º por mais 3 vezes, então concluiu que fosse o andar dela. Após isso, foi até a área de correspondência do prédio e pegou as correspondências de tudo no 9º andar. E quando a encontrou de novo, disse que havia pego por engano cartas do 9º e perguntou se era o andar dela. Quando ela confirmou, perguntou se podia levar até ela. Lívia com certeza afirmou que sim. Aparentemente ela também estava interessada em Eric. Eric então seguiu de elevador. Demorou cerca de 5 minutos antes de descer e desceu de escada. Lívia ainda estava no andar de baixo,
Ele se aproximou com as correspondências com um maço de baralho aberto e perguntou se alguma era dela. No momento em que ela instintivamente pegou uma de suas cartas, ele então descobriu seu nome e número do apartamento. Lívia agradeceu e, sem se apresentar, Eric disse que irá levar as demais cartas de volta para a área de correspondência, mas Lívia disse que podia entregar para seus vizinhos. Eric então consente e vai embora e novamente utiliza as escadas. Depois de tudo isso, ele ainda checou as correspondências 2 vezes e notou que no apartamento de Lívia também chegava correspondências em nome de Luzia. Chegou a fuçar algumas outras correspondências alheias também, a fim de saber mais sobre as outras pessoas. Seguindo novamente sua rotina, ele vai até a academia do prédio e pouco depois, como se fosse um encontro diário, surge Lívia. Os dois se olham e sorriem um para o outro, fazendo seus treinos normalmente e quando acabam, seguem para o elevador. Eric então puxa assunto de forma sutil, perguntando se por acaso ela não pegou correspondência dele para dar troco pela confusão. Em seguida, ri, tentando parecer simpático. Ela diz que não está com nenhuma diferente e que mesmo se tivesse, não saberia dizer, já que não sabe o nome dele. Eric ri novamente e mente, dizendo que seu nome é Roger. Lívia, então, consente e se apresenta também. Em seguida, Eric diz que já sabia, pois havia perguntado para o porteiro sobre ela. A expressão de Lívia mostrou certa estranheza ao saber, mas ao mesmo tempo pareceu gostar. Afinal, quem busca informações sobre você só pode ser por interesse. Eric e Lívia passam a conversar todos os dias, sempre na academia e depois no elevador. Nada além disso. Havia interesse mútuo a essa altura, mas ambos não se manifestavam em nada. Nesse dia, ao chegar no elevador, Eric disse que subiria de escada. Seria a partir de agora seu último exercício diário, e convidou Lívia para subir junto. Ela obviamente fez cara de desânimo, afinal, eram 9 andares, mas ele insistiu, e sem relutar demais, ela aceitou. Ao chegar no 9º, Eric a parabenizou, e Lívia, ofegante, perguntou o que ela ganharia depois de fazer a proeza de subir todos aqueles lances de escada. Eric disse que não era nada demais, já que ele ainda subiria mais 8 andares. Ela ficou surpresa, afinal, não sabia onde ele morava. E nesse momento de silêncio, Eric a segurou pela cintura e finalmente a beijou. Obviamente foi correspondido com intensidade. Exatamente como esperava. Lívia decidiu tomar uma iniciativa mais longe e perguntou por que eles não subiam junto mais 8 andares. Eric disse que seria perfeito, mas ainda não era a hora, já que lá estava sua mãe doente e cadeirante e a enfermeira de sua mãe 24 horas com ela. Lívia pediu desculpas e disse que não imaginava, já que nunca o viu com ninguém. Ele disse que não havia como ela saber e perguntou por que eles não poderiam ficar na casa dela. Mas Lívia disse que sua mãe também estava lá e não havia como. Então ela sugeriu que eles saíssem um pouco. Eric disse que não bebia e estava com um longo projeto no escritório. Geralmente só estava em casa pelas manhãs, por isso só se viam naquela hora, e provavelmente estaria livre em 2 meses. Lívia consentiu e disse então que sua mãe estava por lá, porém não estava todos os dias. Em seu trabalho havia reuniões de negócios, algumas vezes e geralmente tomavam o dia todo. Eric levantou a sobrancelha, sugestivamente, e Lívia terminou dizendo que sua mãe teria uma reunião em 3 semanas. Ele então disse que poderiam ficar juntos nesse dia de manhã. Lívia concordou, e eles se despediram, mas assim que se virou, ela perguntou se ele não iria passar o número dele. Eric disse que bem que gostaria, mas havia sido roubado há 1 semana e não havia encontrado tempo para comprar outro celular. Tinha apenas um corporativo, mas achava uma conduta antiprofissional passar este. Lívia disse que ele devia cuidar logo disso, e em seguida saiu, expressando satisfação pelo que havia acontecido. Assim que ela saiu, Eric rapidamente desceu de novo todas as escadas, e no térreo pegou o elevador para subir.
Eric e Lívia seguiram todos os dias a mesma rotina e se beijavam nas escadas, como se fossem dois adolescentes. Mas até então, tudo parecia totalmente consensual. Eric todos os dias fazia a mesma coisa. Subia até o 9º de escada com Lívia, viviam seu romance e quando ela saía, ele descia novamente as escadas e subia de volta pelo elevador. Chegou então o dia e Eric subiu de escadas com Lívia. Chegaram no 9º e eles entraram. Estavam totalmente sozinhos. Eric disse que não tinha muito tempo, então Lívia não ficou de cerimônias. Começou a beijar Eric, o levando para o quarto e logo foram tirando as roupas. Afinal, ela estava esperando muito por isso. Eric também, sem cerimônias, a virou de costas, passou a mão levemente por sua silhueta, tirou sua camisa, enrolou no punho direito e a socou na nuca com muita força, o que fez Lívia desmaiar instantaneamente sobre a cama de bruços. Enquanto Lívia estava desmaiada, Eric a amarrou na cama. Ainda nua, amordaçou sua boca e a esperou acordar. Lívia acordou desnorteada. Eric subiu por cima dela e ficou olhando fixamente, sem dizer nada. Lívia, quando tomou consciência, começou a chorar e gritar, mas os gritos eram abafados pela mordaça. Eric, sem hesitar, colocou sua camisa no pescoço de Lívia e começou a apertar, com muita força. Lívia, com os olhos arregalados, ficando roxa, e Eric pressionando cada vez mais, até acontecer um estalo para baixo. A traqueia de Lívia afundou. Eric saiu de cima, retirou a camisa, começou a limpar os móveis do quarto, removendo qualquer resquício de digitais dele, enquanto Lívia agonizava em asfixia, sufocando lentamente até a morte. Eric saiu do quarto, vestiu sua camisa, saiu do apartamento de Lívia e desceu novamente as escadas. Chegando no térreo, entrou no elevador e subiu de volta para seu apartamento. Tomou um banho, respondeu a alguns clientes, encheu seu costumeiro copo de uísque e se sentou no sofá. Passou o dia ali, e ao entardecer ouviu gritos incessantes. Minutos depois, viu as luzes do giroflex da polícia entrando no prédio. Encheu novamente seu copo e foi até a varanda olhar. Viu o corpo de Lívia ser levado. Respirou fundo aquele ar ainda frio, apesar de já ser primavera. Tomou de uma vez um gole grande e entrou. A polícia passou a investigar o crime. Descobriram que Lívia trocou mensagens com uma amiga, que falou sobre um homem chamado Roger, que morava no 17º andar. Disse sobre o romance que estava tendo. Disse sobre a mãe dele ser doente e também falou sobre se encontrar com ele justamente no dia do assassinato. Dias depois, Roger, que de fato morava no 17º andar, foi preso, levado aos prantos em desespero. Roger ocupava alto cargo na empresa em que trabalhava, portanto saía para trabalhar na hora que fosse mais conveniente. Seu único álibi era a palavra da enfermeira, o que obviamente não foi suficiente, e a enfermeira foi colocada sob suspeita de envolvimento no crime. As câmeras de segurança foram vistas e notaram um curto envolvimento com Eric, mas havia dias que Lívia não era vista nas câmeras do elevador, e Eric todos os dias subia pelo elevador, mesmo estando sozinho. Então, Eric foi tirado de suspeitas.